Oi, pessoal. Voltamos. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar novamente. Vamos tentar fazer então a. Vamos verificar aí se o Fabiano entra. Acho que é o Fabiano. Ah, aqui. Chegou. Fabiano, acho que a gente vai ter que benzer as nossas internets antes da gente começar uma live. Porque sempre dá, né? Problema. Sim. Eu tirei agora o meu Wi-Fi, tô no 4G, porque ao menos assim eu sei que não vai cair. Eu fiz isso também. Então vamos continuar aqui para o pessoal conseguir aproveitar a nossa live aí. Estava falando então do item 1.2 da remoção, que é um item de extrema importância, né? Para quem não é da área ou entende de forma diferente. Um item que foi até a Carol, que está aí nos assistindo, que me questionou, que é sobre o item 1.5. E aí aqui eu ressalto que o item 1.5, ele também tem os itens 8.12, 20.10, 20.10.1. Os 4 itens falam sobre o prazo da legislação. Cada um fala de forma diferente, mas fala sobre a legislação. O primeiro ponto, que é o item 1.5, ele fala que a legislação com vigência após a data do edital, ou seja, 17 de julho, não entrará em vigor para o processo, para o edital aqui, ou seja, não cairá na prova, tá? Então a gente tem o item 1.5 que define isso, ou seja, ele está dizendo que ainda que eu tenha uma lei, vou dar um exemplo prático, a lei de LGPD, que está para entrar em vigor daqui a 1 ou 2 semanas. Inclusive pediram um adiamento através de uma medida provisória e hoje já saiu na comissão desfavorável ao adiamento, ou seja, a princípio entrará em vigor então agora no meio de agosto essa Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, o edital é 17 de julho, então essa lei não vai cair dentro da prova, né? Outro ponto que a gente tem que é o 8.12, eu sou uma pessoa que utiliza papel, então eu vou girar aqui. Nós temos aqui a questão de que a legislação com vigência é o mesmo item do item 1.5, tá? Então a gente tem o item 1.5 e no item 8.12 exatamente o mesmo tópico. No entanto, nós temos lá no item 20.10, tá? Eu vou pegar aqui, ou seja, o item 1.5 e 8.12 eles são iguais. Agora o item 20.10, deixa eu pegar aqui no nosso edital, ele fala o seguinte: as alterações da legislação com entrada em vigor antes da data de publicação poderão ser objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos conteúdos constantes do anexo 2 desse edital. O que significa esse item 20.10 na prática? Significa que o que a gente teve de problema na segunda fase, que foi anulada aqui do Rio Grande do Sul, da Lei Guarda-Chuva, que ela não estava prevista no edital, mas ela era uma mera alteração de legislação já vigente, ela vai cair. Então, se eu não tenho a previsão da lei que altera uma lei vigente, se ela foi feita essa alteração anterior ao dia 17 de julho, ela vai cair na prova. Por que isso? Porque tem muitas alterações de legislação. Só na pandemia, nós temos aí uma gama de medidas provisórias, de legislação. Nós temos aí diversos decretos, regulamentos. Então, assim, a gente tem uma gama de legislação que está em vigor e que foi editada há muito pouco tempo e que normalmente altera, mesmo que provisoriamente. A gente tem aí no CNJ o provimento 94, que fala sobre registros públicos, que está prevendo uma questão temporária, ou seja, esse provimento 94 ele estava valendo quando do edital, então a gente vai ter ele dentro lá do concurso, ainda que no meio do concurso ele possa perder a sua eficácia em função da pandemia ter sido findada, né? Ele vai estar funcionando. Então, basicamente, esses itens 1.5, 8.12, 20.10, 20.10.1, eles terão essa questão da legislação. E é de suma importância que a gente saiba disso, porque
a gente tem um concurso que dura aí no mínimo 2, 3 anos e a legislação ela fica estanque, né? Ela fica estanque lá no dia 17 de julho de 2020. Eu não vou ter todas as alterações posteriores vigendo para esse edital. De uma certa forma isso é bom e de outra forma isso é ruim. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre analisar. Cada concurso que a gente tem que verificar qual é a legislação que vai viger, se tem alguma regulamentação e se não tem, a gente tem que pensar que já existe decisão do STJ falando sobre a questão da legislação. José, eu estou falando sobre Santa Catarina, eu só trouxe o exemplo do Rio Grande do Sul, tá? A gente está falando de Santa Catarina especificamente, é o edital de lá. Então, seguindo adiante, eu tenho um outro ponto que eu achei interessante aqui, que é sobre a questão dos laudos. São 6 etapas do concurso, né? E uma das etapas aqui, ele fala sobre análise de laudo psiquiátrico e análise de laudo neurológico. E lá na frente, na entrega dos documentos, ele fala que é sobre um órgão médico oficial. E aí fica sempre aquela dúvida, o que é um órgão médico oficial, né? Porque normalmente o médico ele tem o seu atendimento particular. A gente não vai até o SUS para ter um documento lavrado de que eu tenho alguma condição neurológica ou psiquiátrica, até mesmo porque o SUS não vai me atender de uma forma correta, né? No sentido de não vai ter o acompanhamento para poder saber que eu tenho um ok psiquiátrico para andar, para poder ter o concurso. Então, nesse sentido, essa questão do laudo, ele tem esse ponto aqui e ele tem o ponto lá na entrega dos documentos. Na entrega dos documentos, eles falam sobre uma junta médica escolhida pelo tribunal para fazer, que é o exame médico que eles conhecem. Ou seja, eles vão comparar esse laudo que tu tens aqui, que ele é obrigatório de entrega após a aprovação na segunda fase, mas eles também terão o exame médico posterior. Então, a gente tem 2 situações. Fica um pouco confuso aqui. Aqui ele não fala que é de um órgão médico oficial, né? Nesse item aqui, o 2.3D, mas lá na entrega dos documentos ele fala. E aí fica sempre aquela situação. Como é que eu faço? O próprio edital, ele tem aqui bastante maleabilidade no sentido de qualquer dúvida que você tenha, envia um e-mail para o Tribunal de Justiça que eles irão responder. Então, são dúvidas que, como não são pontuadas, e aqui um outro ponto importante, a gente já perdeu o prazo de contestação, né, desse edital. Os 15 dias já se passaram agora na segunda-feira, então quem não contestou o edital não poderá mais contestar. Temos aqui a situação se é 15 dias úteis do CPC, aí a gente tem mais uma semana, mas se forem dias corridos, já se passou o prazo, né? Ainda que a gente tenha não contado o dia do edital, começa a contar na segunda-feira seguinte, todo aquele regramento do processo civil, chegamos na segunda, dia 3, se for prazo corrido. Se for dias úteis, aí a gente tem mais uma semana para contestação e é algo que não fica claro aqui no edital, se é em dias corridos ou se é em dias úteis. Parto do princípio que deveria ser por dias úteis, afinal a gente está falando aqui de uma situação, né, que vai mexer com a vida de todo mundo. Porém, ele é um ato administrativo e no processo administrativo não houve alteração de prazos em dias úteis versus dias corridos, né? Os prazos administrativos, eles permanecem sendo em dias corridos, então parto do princípio que seja dessa forma. Mas vamos seguir adiante aqui, que esse é um item que a gente pode falar um pouco. No item 2.6 do edital, a gente tem documentos online. Tudo que a gente fala de documentos e requerimentos no edital serão recebidos eletronicamente através de upload. Aqui, eu até anotei um ponto que é o item... Deixa eu verificar aqui. Puxa... Não vou conseguir localizar. Aqui, 13.3.6. Nesse item 2.6, ele fala no edital sobre a situação de ser enviado eletronicamente. No decorrer de todo o edital, todos os documentos que têm que ser apresentados, inclusive a contagem de títulos, ele tem que ser feito através do site da FGV. Ele tem ali todo um regramento e informa que demais regramentos serão feitos
no edital que vai solicitar esses documentos, ou seja, a formatação de envio, etc. Tudo isso prevê lá. Mas o item 3.3.6 ele fala sobre a falsidade ideológica do candidato ao fazer apresentação de documentos falsos. Uma vez que está sendo enviado única e exclusivamente eletrônico, ele informa que você pode enviar o original escaneado ou cópia autenticada do escaneado, do original. E aí fica aquela situação, tá, mas como é que eu vou conseguir demonstrar que ele não é um original num escaneamento? Porque o escaneamento ele é em preto e branco, né? Normalmente, até mesmo porque aqui é só 5 megas que tu pode enviar, ou seja, tem que ser num escaneamento de qualidade inferior. Resta saber se esses 5 megas são por documento ou na totalidade dos documentos. E aí a gente vai ter uma complicação se for na totalidade dos documentos, né? Mas a gente vai ter que esperar o edital da solicitação desses documentos para verificar como é que vai funcionar, que é o que fala aqui. De qualquer forma, a gente tem uma questão de falsidade e de exclusão do concurso. A gente sabe, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, há um questionamento sobre uma falsidade de um certificado, né, de conclusão, não sei se é de mestrado, de pós-graduação, ou seja, a comissão de concurso está analisando essa situação, né? Só que isso é interessante, porque se no meio físico eles estão tendo esse problema, imagina no meio eletrônico, né? Então, eu acredito que vai haver a necessidade da comissão solicitar os documentos originais. Acredito, no entanto, que eles só vão solicitar daqueles que estão efetivamente aptos para a audiência pública. Fica muito mais fácil para eles solicitarem. E existe um artigo específico do edital que fala que a comissão se reserva o direito de solicitar os documentos originais a qualquer tempo. Então, do meu ponto de vista, vai acontecer essa situação eletrônica até certo ponto, até o momento em que vai haver a investidura, né? Vai vir a audiência de escolha e então a investidura, porque ali sim a comissão vai ter que se preocupar com esses documentos e vai ter que analisar, porque infelizmente o Brasil tem esse perfil de sempre dar um jeitinho, né? E neste caso é uma ilegalidade e a gente está falando de uma profissão que trabalha com a fé pública. Então, uma pessoa que está assumindo uma serventia e faz esse tipo de situação é no mínimo temeroso para a própria classe. Então, é de suma importância que a comissão tenha esse cuidado ao fazer essa análise de documentos. Mas, de uma certa forma, facilitou, porque a gente tem aqui uma situação que antes era problemática, era somente através de procurador ou presencialmente, a pessoa tinha que se deslocar até o estado. Lembro que em Pernambuco, eu tive que me deslocar até Pernambuco e a passagem do Rio Grande do Sul para Pernambuco, ela é caríssima. Na época, uma média de R$ 2.500, R$ 3.000 a passagem, para fazer esse trajeto e então poder entregar os documentos. Ou seja, lembro que na época, se eu não me engano, ela tinha um prazo que era próximo da prova oral. Então eu acabei indo e ficando lá. Eu tinha uma amiga que morava lá e fiquei no apartamento dela. Então acabei não gastando 2 passagens para ir e para voltar. Mas e quem não tem essa possibilidade, né? Tem aí um gasto efetivo desses valores para só entregar os documentos. Então nessa situação acho que é excelente a ideia. Era providencial até mesmo por conta da Covid, mas a gente tem que sempre ter aquela precaução, aquela segurança jurídica que a nossa profissão tanto requer, né? Seguindo adiante, então, deixa eu pegar aqui, a gente estava falando sobre os documentos online, a gente tem o item 3.4, que fala sobre a serventia sob júdice. E aí a gente tem uma situação que muitas pessoas que não são da área não sabem o que é um sob júdice, né? O que significa, e acabam indo ingenuamente para uma audiência de escolha ou até mesmo acreditando numa decisão judicial favorável ao concurseiro, no caso, né? E essa situação se transforma em outra questão, e quando vê, essa decisão é positiva ao titular, ou interino que lá estava, e, consequentemente, essa pessoa ela perde a vacância daquela serventia que ela escolheu. E o edital ele é muito claro. Se você escolher uma serventia sob júdice e, no decorrer do processo, essa situação se confirmar e a serventia sair do certame, você perde o direito de escolher outra serventia. Então, é um risco muito grande, né? E aí vai caber aquela questão de ônus versus bônus, né? Vou analisar, mas é uma serventia excelente, com rendimento X, eu quero pegar essa serventia.
Bem, então você vai pegar a serventia, vai escolher a serventia, sabendo que se aquela pessoa que entrou com a ação ganhar a ação, você perderá o direito do concurso e toda aquela etapa que você desenvolveu. E aqui a gente fala de no mínimo 3, 4 anos, né? Normalmente os concursos levam mais. A exceção, é claro, de São Paulo, que com exceção do teu concurso, né, Fabiano? Os demais todos fluíram muito rápido. Então, nesse sentido, São Paulo é mais ágil, né? Então, é importante saber que São Paulo é exceção na realidade de tempo de concursos. E ainda assim, ele teve aí um pormenor nesse último concurso, 11º. Outro ponto muito interessante é o 3.5, que ele trouxe um número inferior de serventias para PCD, pessoas com deficiência, né? Normalmente a gente tem uma modalidade de 10%, e esse edital previu 5% e inclusive justificou no seu edital de exposição no concurso. Que é de boa pegar serventias nessa situação. Laurinha, assim, a Laura falou sobre a questão do subjúdice. Pode até ser tranquilo se ele sabe qual é a situação que está o processo, né? Mas é aquela coisa, a gente não sabe como é o judiciário brasileiro. Se não há um trânsito em julgado, é temeroso a gente assumir uma serventia. Claro, foi o que eu coloquei, sempre há o risco, né? Se eu quero assumir, porque vamos supor que é uma serventia que dê milhões por mês. Tá valendo o risco? Então vai fundo, né? Eu não posso opinar na vida de todo mundo, mas a gente tem que ter isso em mente, que o subjúdice, ele tem uma decisão judicial, ele vai ter um trânsito em julgado e ele provavelmente tem alguma decisão constitucional que está sendo discutida. E aí a gente tem o STF, né? É muito importante essa situação e cada um tem a sua opinião, assim como, por exemplo, tem colegas que dizem que é de suma importância a gente ter títulos para seguir adiante no concurso. É importante, mas isso não faz com que você não possa tentar os primeiros concursos sem isso, ficar numa colocação não tão boa e seguir adiante no seu sonho. Isso depende da situação de vida de cada pessoa. Para mim, ganhar R$1.000 pode ser excelente por mês, porque posso não estar ganhando nada, estar desempregada há X anos. Para outro, ganhar R$20.000 não é suficiente. Então, isso é muito relativo, né? A gente tem que sempre ponderar os dois pontos e a pessoa que está fazendo essa análise é que vai poder efetivamente dizer se aquilo é bom ou não para ela. Somente a própria pessoa vai poder fazer essa escolha. Isso é muito importante. Tá, pessoal? Vou seguir adiante aqui, que eu já vi que já são 9h30. Eu tô recém no início da minha primeira folhinha, eu tenho frente, verso e mais uma. Então, vamos lá. A questão do item 3.11. Aqui também foi um item que a gente conversou, né? Sobre na aula que a gente teve agora, que é sobre a questão do pagamento. Deixa eu ver aqui, mas na serventia sob júdice o ato de outorga é postergado. Aí vai depender do tipo de decisão judicial que existe. Se tem um caráter suspensivo, ou seja, se aquela pessoa que está na serventia tem um direito suspensivo, a pessoa que escolher não vai poder assumir até resolver o problema. Agora, se ela não tem um direito suspensivo, aí então a pessoa que escolheu, fez a outorga da serventia, vai assumir. Porém, se lá dentro do processo houver uma mudança e aquela pessoa, o autor da ação, ganhar, então ele volta a assumir a serventia. É uma loucura. Eu brinco e falei hoje que o artigo 236 da Constituição Federal criou um ornitorrinco jurídico, que são as serventias extrajudiciais. Então, isso é um problema, né? E cada situação vai ser uma situação. É exatamente por isso que sob júdice pode ser algo complicado. Vai depender do tipo de ação. E aí, se você está lá bem qualificado e essa é a melhor serventia que você tem a possibilidade de pegar, então você vai ter que contratar um advogado da área de direito administrativo e constitucional que entenda dessa área de cartórios para ele analisar o processo para ti. Porque é a única forma que você vai ter um pouco de certeza, né, / intuição um pouco mais estudada de como vai ser essa sentença. E vai analisar o que já houve de precedentes e assim sucessivamente. Eu confesso que eu não sei quantos processos sob júdice tem aqui, eu não analisei as serventias do edital, tá? Então, isso é muito importante.
tem que verificar qual é o motivo do subjúdice, né? Daqui a pouco, se ela está discutindo uma separação de especialidade, e aí você vai acabar ficando com uma especialidade que é inferior à outra. Enfim, tem várias possibilidades. Voltando aqui para o item 3.11, a gente tem uma situação que é o próprio edital fala que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele não vai pagar nenhum tipo de pagamento, de salário, enfim, qualquer situação para os delegatários. Então, ele é bem expresso aqui que, pelos atos praticados pelos delegatários, somente receberão aquilo que está previsto na Lei de Custas e Emolumentos do Estado de Santa Catarina e também vai ser recebido a questão dos atos gratuitos. Lembrando que Santa Catarina também tem uma previsão que, se eu não me engano, é da ARPEM, tá? Ou seja, só para pessoas... eu acho que é só para pessoas... registro civil de pessoas naturais, eu não lembro, faz muito tempo que eu li. Então, nesse caso, é importante vocês darem uma olhada que existe um ressarcimento, além dos atos gratuitos, que são 2 salários mínimos, mas tem todo um requisito para se receber esses 2 salários mínimos da serventia. Então, ela existe um ressarcimento, como a gente fala, uma renda mínima, mas não é para todas as serventias, tá? Então, é importante sempre se verificar essa questão da renda mínima. A pessoa pergunta se o concurso de cartório... E lembrando que não é proveniente dos cofres públicos, né? É um fundo criado, né, pelos próprios atos. Então, isso que é muito importante. Por quê? Porque o notário, o registrador, ele faz parte, digamos assim, da estrutura do Estado, né? Ele não seria um servidor público em senso, né? Então, o que a gente tem que ter muito em mente, tem que ter clareza, né, da natureza jurídica, né, Exatamente. Então, ali Santa Catarina tem tanto o FUNREJUS, que é o reaparelhamento judiciário, então, e tem o selo também, né? O selo, se eu não me engano, é da ARPEM também, o selo. São 3 valores de selo. Faz um tempo que eu não estudo a respeito. Eu tinha alguns alunos de Santa Catarina de segunda fase, agora já faz tempo que eu não tenho. O concurso de cartório demora de 3 a 4 anos para chegar ao fim. Olha... Se eu te contar que o concurso de 2013 aqui do Rio Grande do Sul saiu agora uma decisão do CNJ mandando fazer reescolha, são 7 anos. O concurso de 2003, 17 anos atrás, agora, no final do ano passado, tiveram pessoas que começaram a assumir as serventias que estavam sob júdice. Só levou 17 anos para conseguir assumir a serventia sob júdice. Como funciona a análise curricular no concurso? Precisa ter referências profissionais anteriores, formei ano passado e sou advogada autônoma. Então, deixa eu ver aqui, Cleusa, né? A única questão que o Tribunal de Justiça vai fazer vai analisar a tua vida pregressa. Ela não vai analisar a questão profissional. Existe sim a necessidade de envio de currículo, tá? Mas o envio de currículo eu entendo que é uma mera formalidade. Não consigo verificar como uma análise, até mesmo porque é muito subjetivo a questão de currículo. É muito mais para poder fazer a verificação dos dados, etc. E até fazer a busca da vida pregressa do candidato, ou seja, ir até a universidade que a pessoa fez alguma coisa, ligar para o órgão que ela trabalhou e verificar se houve algum problema criminal com aquela pessoa. Acho que é nesse sentido que o currículo vem para ser analisado e não especificamente para ter referencial, até mesmo porque não pode, né? O concurso público ele tem essa isonomia. E no caso dela, que é advogada, né, ela pode recorrer, ela pode tirar uma prontidão na OAB, né, constando que ela não responde nenhum procedimento administrativo. Eu vi aqui que o Daniel perguntou a respeito da nova decisão do STF, que foi hoje. Né? O STF hoje julgou, a Carmen Lúcia teve seu voto vencido. Eu, de certa forma, concordo com a Carmen Lúcia. Acho que pós-graduação não é uma prática jurídica. Ela dá aula sobre prática jurídica, mas ela não é uma prática jurídica. No entanto, a Carmen Lúcia foi o voto vencido. O Fachin foi o outro relator que eu li a respeito, e ele fala que a prática, a pós-graduação, te dá um conhecimento que muitas pessoas não têm
dentro da prática jurídica em função dessa situação. Então, nesse sentido, eu acredito que se for haver alguma modificação, vai ser feita dentro da resolução 81 de 2009, né? Mas lembrando, este edital aqui, ele é de 17 de julho. Puxa, pessoal, mas o Fabiano não está falando comigo, eu tô ouvindo só a minha voz aqui. Acho que deu um delay, de repente, na internet de vocês. Bem, como eu estava falando, acredito que se for haver alguma mudança, vai haver para os próximos editais. Esse de Santa Catarina é de 17 de julho, tá? Então, a decisão foi de hoje, não vai estar valendo para essa situação, tá bem? Vamos seguir adiante aqui, então, no item. Eu tenho a questão do 4.2G. Um ponto importante é que a gente... Tá. Então, agora tá certinho. Acho que também tá atrasado o pessoal que tá escrevendo, tá entrando atrasado para a gente. Com relação ao prazo de inscrição, é importante sempre falar que, normalmente, o prazo termina às 11h59 do último dia. E o edital de Santa Catarina, ele está falando 16 horas do dia 3 de setembro de 2020. Então, é de suma importância que vocês analisem isso, quem ainda não se inscreveu, para se inscrever até essa data e até esse horário limite, né? Então, o site vai sair do ar a inscrição, tá? O Igor perguntou como é feito o repasse dos valores no estado de Santa Catarina. Santa Catarina não tem repasse. Ele tem o FUNREJUS e ele tem o selo. O selo é comprado antecipadamente, então não é um repasse, porque a serventia adquire por um valor e repassa esse valor para o usuário. Então, se eu não me engano, o custo da serventia é 20 centavos no ano de 2020, tá? E o FUNREJUS, ele é uma guia que é paga antecipadamente e é uma guia gerada direto dentro do site desse fundo. Então, não há um repasse no sentido de que o tabelião não vai receber para repassar como acontece em São Paulo. São Paulo tem o repasse de que o tabelião recebe e 50% do valor do ato é devolvido para os cofres públicos e ali definido em, se não me engano, são 13 órgãos que recebem ou mais, eu não lembro mais quantos são. Mas Santa Catarina não tem isso. Santa Catarina, tanto o FUNREJUS como o selo, eles são pagos antecipados. Então, na verdade, não há um repasse. A compra acontece antecipado, o FUNREJUS o cliente paga diretamente para o fundo. Então, não há uma absorção do valor pelo tabelião para então, tabelião ou registrador, para então repassar aos cofres públicos. Para analisar quais cartórios valem a pena, os dados do site CNJ refletem a realidade de arrecadação ou ele é só uma base? Por regra, o CNJ, você tem que informar o valor bruto, tá? Então, ali, dependendo do estado, se não tem repasse, vai ser o valor bruto integral. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele vai colocar ali, normalmente, sem o selo do Poder Judiciário, que é o único repasse que a gente tem, tá? A Dani está aqui, se ela puder me complementar, mas que eu me lembre, era essa informação. Ia sem o repasse do valor. E aí tem a questão dos custos. E aí não se insere o valor do selo. Ou se eu inserir o valor do selo, eu vou ter que inserir como custo o valor do selo, tá? E aí isso é uma questão muito subjetiva. Mas, por exemplo, São Paulo vai inserir o valor total, o 100%, sendo que 50% do valor é retido. Então, ele tem aí a famosa, né, que está aí, os R$ 103.414,14 de valor médio da profissão. Gente, aquilo ali é um valor bruto, sem abatimento de repasses, sem abatimento de imposto de renda, sem abatimento de nada, né? O Arthur Delguercio fez, assim, uma ponderação excepcional a respeito do lucro presumido, fez uma comparação com empresa. Então, quem não leu ainda esse artigo do Arthur, se eu não me engano, ele divulgou hoje ou ontem, dá uma lida, porque é exatamente sobre isso. É uma falácia a gente achar que o que está lá no CNJ é o líquido. Não é. Inclusive, no próprio CNJ tem o valor bruto e o valor de despesas.
Às vezes, a serventia não coloca despesas, e aí eu vou dar um exemplo prático, o provimento 74 do CNJ. Todas as aquisições de materiais de computação não vão lá dentro do custo da serventia. Por quê? Porque não pode, é proibido por lei. Então, eu vou ter que colocar esse custo vai estar saindo do meu líquido. Isso não está informado lá. Então, a gente ainda tem toda uma realidade de custos que não é efetivamente o valor bruto menos o gasto que se tem lá na serventia, né? Então, acho que, Daniel, te expliquei. O Marcelo aqui está perguntando sobre a realização do último concurso. Quem se inscreveu é só fazer uma nova inscrição, não vai haver necessidade de pagar novamente. Correto. Eu me inscrevi no anterior, fiz a minha inscrição agora, gerei o boleto e salvei o boleto, porque as instruções para inscrição falam isso, que você tem que se inscrever integralmente e gerar o boleto. Eu gerei o boleto, não paguei o boleto e eu já estou com a confirmação da minha inscrição. Então, eu já estou ali com o pagamento confirmado. Eu, inclusive, imprimi, eu sou uma pessoa adepta a papéis, apesar de ser fã do meio ambiente. Está aqui impresso já a minha confirmação, justamente para resguardar essa situação de que eu fiz a inscrição e já está lá definido dentro do site. Quem é avalista e está sendo executado é eliminado na investigação de vida pregressa? Puxa, meu amigo, é pouco provável, porque o próprio edital aqui está falando que a única questão que tem é uma situação de trânsito em julgado de decisões criminais. E aí, claro, se eu tiver alguma situação que não seja criminal, mas, por exemplo, tenha sido uma demissão a bem do serviço público, tenha sido alguma questão administrativa ou de falsidade, né? Algum problema, querendo ou não, a demissão a bem do serviço público não necessariamente vai ser criminal, mas alguns casos são. Então, dependendo da situação, a vida pregressa pode ser essa situação de ter tido alguma demissão a bem do serviço público em algum outro estado, ou até mesmo no próprio estado, e aí o tribunal entender que isso não pode, né, não cabe a essa pessoa fazer novamente o concurso. Mas a questão de ser avalista estar sendo executado, eu acho pouco provável. O único ponto é que o credor vai sair beneficiado, porque provavelmente ele vai pedir penhora de algum patrimônio do cartório, né? Direito imobiliário, quais as leis cuja leitura é obrigatória? Puxa, são muitas, ainda mais pós-pandemia, a gente está tendo aí diversas. Indico que vocês analisem também a lei dos prazos da pandemia, tá? Tem muita coisa de direito imobiliário, família e sucessão lá definido com relação à postergação de prazos. É de suma importância, mas imobiliário, tudo, né? A gente sempre fala 4591, a lei de alienação fiduciária, enfim, algumas leis que já são mais antigas, mas tem tantas novas que fica difícil dizer uma ou outra. Todas são REURB, multipropriedade, direito de laje, enfim, é muita coisa. Daniel, esse é um ponto assim muito pessoal, tá? Isso vai ficar a teu critério. Hoje existem algumas empresas que, se você tem o clube de vantagens deles, vocês podem reservar pagando R$50, ou seja, se perder, vai perder R$50 e não o preço da passagem. Então, para quem está fazendo concurso e quer fazer a nível Brasil, a minha indicação é que você escolha uma única companhia aérea, utilize essa companhia aérea sempre e tente ter o clube de vantagens dessa companhia aérea, porque ao menos dessa forma você consegue ter essas questões sanadas. Eu, por exemplo, tinha o Smiles da Gol, agora, né, 6 meses parada, a gente não pontua nada, mas eu tinha justamente algumas questões de remarcação que não se cobrava, eu tinha questão de mala, que não precisava pagar a mala para carregar os livros, ou seja, quando tu vai para a segunda fase, normalmente tu leva a mala de roupas despachada e os teus livros tu leva na mala de mão, porque afinal tu não pode perder os livros. Mas nesse sentido fica uma dica de que tu verifique alguma companhia aérea que seja de teu agrado e que tenha bastante voo para o Acre, para tentar fazer parte do clube de benefícios, porque essa é uma dúvida cruel. Vou te dizer assim, eu no meu concurso para Pernambuco, por baixo, eu gastei mais de R$15 mil entre passagens,
custos, até mesmo procuração que eu tive que passar para um advogado, enfim, diversas questões aí que eu tive de valores que eu tive que desprender, hotel, tudo, né? Porque você chega lá, você quer aproveitar, você vai gastar num restaurante, você vai para algum lugar turístico, vai gastar dinheiro, então tudo isso tem que ser contabilizado. E até que ponto vale a pena tu gastar tudo isso para não assumir? Essa foi uma escolha que eu fiz há pouco tempo. Quando eu fiz Pernambuco, eu não estudava, né? A segunda fase é com consulta, Amanda, com certeza. Seria inviável se fazer algumas questões lá sem consulta, mas eu já explico sobre isso. Então, eu gastei muito dinheiro, um desprendimento emocional, tive algumas questões pessoais que não pude estar presente na audiência de escolha e isso me pesou muito. Então, nesse sentido, fica muito... Eu resolvi fazer o que eu posso ir de carro, por exemplo. Se eu tenho algum problema, né, de condução, eu consigo pegar um ônibus e ir a tempo razoável, né? Então, eu escolhi fazer Paraná para baixo. Não faço outras serventias justamente pelo custo, por questões atípicas. Eu, em Pernambuco, quase perdi minha segunda fase. Então, nesse sentido, é bem complexo. O pessoal está perguntando o autor do artigo sobre o lucro. É o Arthur Delguercio, que é do blog do DG, tá? Sobre a segunda fase, Eveline, se tu tivesse 15 mil, se tu botar na ponta do papel, Eveline, dependendo do concurso que tu for fazer, tu gasta mais. Esse é o grande ponto. Só que a gente parcela as passagens, a gente parcela o hotel em 10 vezes lá no booking.com. Então, se tu parar para analisar, por baixo você gasta uns 5 mil reais, porque você tem a comida, você tem a locomoção para o local, bota tudo na ponta do papel. O próximo concurso, se tu for fazer o de Santa Catarina, pega desde a inscrição, tudo que tu gastar e coloca na ponta do lápis e verifica quanto é que tu vai gastar. Eu te afirmo, vai gastar uma média de 5 mil reais se tu morar próximo do lugar. Se tu mora distante, como é o caso do Daniel, que mora no Acre, isso triplica, quadruplica. É fácil. Pensa que cada passagem custa 2 mil reais, 2.500, 3 mil. Pós-pandemia pode ser que custe muito mais. Multiplica isso por 6 fases. Ou, por exemplo, se você vai numa fase, ela é anulada e tem que ir de novo. Tudo isso é complicado. Então, é bem fácil de tu gastar os 15 mil. Só que tu gasta os 15 mil num prazo de 5 anos. E aí tu não vê aquilo vai diluído e, né, tu acaba não percebendo. Mas o custo é alto, é muito alto. Sem falar em cursinhos, né? Sem falar em estudos, em livros, porque tu compra um vademecum para fazer em janeiro, em março ele já não vale mais. Então, tudo isso custa. E aí tu compra especificamente para aquele concurso, porque tu tá fazendo um concurso, eu preciso do vademecum para esse ano, vou comprar esse vademecum. Então, sim, vai aí fácil 5 mil reais, e para quem vai do norte ao sul, como foi o meu caso para Pernambuco, né? Sul-norte, o Acre, lá vem para Santa Catarina, vai sair um custo bem elevado. Com relação à segunda fase, Amanda, sim, ela é com consulta. O próprio edital, ele fala quais são os documentos possíveis, né? E vai te dizer o que pode e o que não pode. Dentro do próprio vademecum, você vai ter partes que não serão possíveis, e aí o edital da segunda fase, vai vir um edital com as informações, vai te dizer o que tu tem que fechar, de que forma tu tem que fechar o teu livro, né? E assim sucessivamente. Mas isso... Lá na segunda fase a gente conversa. Vamos falar aqui da primeira fase e do edital. 5 advogando. Hoje decidi fazer a prova. Qual a dica que você me dá? Amanda, tem que sentar e estudar. Primeira fase é leitura, compreensão dessas matérias. E é bem difícil assim a gente poder... te dar uma dica do que é. Se você já estudou trabalhou 6 anos como escrevente, você tem uma prática sensacional. Mas a prática nem sempre é igual à teoria. Eu sempre falo nas minhas lives e nas minhas aulas. A prática versus a teoria é igual à direção de carro versus a prova de autoescola. A prova de autoescola tem uma teoria que tu tem que cumprir. E que na prática do dia a dia você não utiliza aquilo. Tá? Não que você esteja fazendo errado, mas porque a prática não te permite fazer tudo aquilo. A teoria da prova de autoescola é justamente que você aprenda o todo, mas você nunca vai utilizar o todo. Por exemplo, o pisca que cai e tu não te dá conta. Se você não fizer isso na prova de autoescola, você perde pontos. Agora, na prática, o pisca caiu, paciência, tu entende? Você não vai bater num carro porque caiu o pisca. Mas é nesse sentido, a prática do dia a dia é
e a teoria é outra. Então, é importante, você tem um conhecimento muito bom, 6 anos, mas você tem que ter a teoria especialmente para a primeira fase. Para quem faz a prática, o que eu sempre digo é, a primeira fase tende a ser uma das fases mais difíceis por conta dessa diferença entre teoria versus prática e estudar aquilo que não cai na prova, né? Que você não cai na tua prática. Ou seja, a prova tem lá penal, processo penal, administrativo, constitucional e tudo isso quando se precisa dentro da serventia, você pesquisa. A primeira fase você não tem essa opção. Na segunda fase você tem essa opção. Então fica mais fácil. Tem o conhecimento genérico, sabe aonde procurar, mas tem que procurar. Primeira fase não tem essa opção, tá? Eu vou seguir aqui adiante, tá? Um ponto muito importante, 4.9, que fala sobre erros grotescos na sua identificação. Então, se a pessoa preencher com erros grotescos e chegar na hora da prova, a pessoa que está lá na sala, né, o seu examinador estiver lá e não conseguir te localizar, você será excluído do certame. E é interessante porque eles colocaram um subitem sobre isso. Ou seja, deve ter tido diversos problemas a respeito dessa situação. Então, é importante que quando forem fazer a inscrição, façam com essa ressalva, né, com essa análise. Já com relação à questão das inscrições, um outro ponto importante é, se você errou a sua inscrição e você era um dos alunos um dos concurseiros que estava inscrito no concurso passado, converse antes de fazer a nova inscrição, converse com a banca, porque no item 4.10 ele fala que vai valer a última inscrição. Porém, o sistema vai utilizar a tua primeira inscrição para dar a compensação de valor. Então, você tem que verificar essa situação. Não faça 2 inscrições. Tente arrumar os seus dados antes de confirmar, antes de fazer uma nova inscrição. Esse é um ponto muito importante e ele é bem claro aqui na questão dos dados e dessa aproveitamento sempre da última inscrição. O concurso de cartório demora tanto que na minha ação de execução vai ter prescrição. Bom, então tá ótimo. Então nem se preocupa. Aqui o Bruno fala sobre a concorrência de Santa Catarina com a possibilidade de remarcação da data. O pessoal desanima. Pois é, tem isso. Tem a questão de que muitas pessoas não conseguem se fazer a compra. A gente está falando de uma pandemia que está durando aí quase 6 meses. E ao mesmo tempo as pessoas estão descapitalizadas e estão desanimadas. São 6 meses na qual a gente não tem um ânimo de algum edital ou de algum andamento. Nos últimos dias a gente teve diversos editais em aberto, né? Aí questão de reescolha. Então isso é muito importante. O pessoal tá animado, mas a gente tem que verificar. Eu acho que muita gente está pedindo a devolução do dinheiro, né? Mas, como o colega de baixo está escrevendo, ele já comprou até a passagem. Tem de tudo. Quem recém está começando está querendo ir, né? Exato, a galera nova se anima, exatamente isso. Quem é novo está querendo ir, está animado. E aí aquelas pessoas que estão há mais tempo que vão ter esse desânimo, né? Débora, a questão de decoreba de lei, o que acontece? A primeira fase, ela tem muito disso, ela vai trocar uma palavra da legislação, né? Mas eu brinco, a gente tem que ter estudado a matéria e tem que ter conversado com o anjinho do examinador para que caia exatamente aquilo que a gente lembra. A gente tem que ter um pouco de sorte no sentido de ter estudado. É muito pouco provável que as pessoas decorem tudo que cai no edital. Assim, não dá, né? Nesse sentido, a gente tem que ter essa noção. Mas o adequado é que a gente consiga, da melhor forma possível, lembrar do todo. Às vezes não é lembrar a palavra, mas lembrar o intuito daquele artigo. Muito mais lógico do que fazer uma decoreba de lei. Mas às vezes, ainda que você saiba a teoria, né, assim, a lógica daquele artigo, o pega-ratão é tão pega-ratão que tu não consegue, né? A gente teve na última prova de Santa Catarina que foi cancelada uma prova, uma questão que eram 4 itens. Dos 4 itens que a gente teve, era do A para o B eu tinha a mudança de uma palavra e do C e do D eu tinha a mudança de 2 palavras para A e B. E aí entre C e D eu tinha a mudança de uma outra palavra. Ou seja, se você tiver com pressa, ansioso, uma pessoa, por exemplo, que tem dislexia, que muitas pessoas que fazem prova têm dislexia, elas não vão perceber essa diferença e vão acabar errando ou acertando por sorte, né?
acho que vão cobrar muitos provimentos recentes. Provavelmente. Acredito que sim, que vão cobrar os provimentos, as legislações, as medidas provisórias recentes, né? Acho bem, assim, possível isso. A questão, o colega colocou aqui sobre ser só 25 questões. Isso foi um ponto que eu anotei aqui, não consegui chegar lá ainda. E a gente está acabando, né? São 21h56. É importante essa questão porque justamente, Daniel, a gente vai ter 25 questões de uma banca que nunca fez concurso para cartório. O que nós experienciamos em concursos é quando a banca não tem conhecimento da área, ela vai em questões mais fáceis nessas questões notariais e registrais e dificultam nas demais questões. Por quê? Porque a FGV está acostumada a fazer os demais direitos, né? Civil, processo civil, empresarial, isso ela já está acostumada. Agora, direito notarial e registral, normalmente, se é para MP, magistratura, a gente vai ter 2 ou 3 questões no máximo a respeito disso, sempre comparado a uma outra legislação e não voltada para direito notarial e registral. Vai fazer uma pergunta de reurb com base muito mais para promotoria ou para magistratura. Aqui, as questões têm que ser voltadas para o notário e o registrador e pode ser que eles não tenham esse conhecimento. Então, acho bem possível que as 25 questões sejam mais fáceis e o restante seja mais difícil. Por exemplo, São Paulo torna quase impossível a tua primeira fase se tu não sabe decor e salteado o Código de Normas de São Paulo. Porque das 45 questões, 42 são do Código de Normas de São Paulo. 3 é só para te deixar assim animado. As 3 primeiras, pá, tô dominando. Aí chega lá na 4ª, não sei o que é isso. Na 5ª, não sei o que é isso. É mais ou menos isso que eu acho que o Vunesp faz em São Paulo com quem não é de São Paulo. A Luciane está perguntando aí, Fabiano. Dá uma respondida enquanto eu tomo uma água. Então, São Paulo, existe sim, né, a possibilidade, porque o que acontece é o seguinte, já tem banca formada, né, já tem a comissão formada, já tem a banca contratada, né, Vunesp, e assim, o TJ de São Paulo até sinalizou, né, a tentar voltar o atendimento presencial aqui no estado, né, no âmbito judicial mesmo, estou dizendo, né? Mas aí houve uma ameaça de greve sanitária por parte dos servidores, então acredito que assim, isso pode ter dado uma segurada, né? Mas provavelmente São Paulo, eu acredito que em breve vem edital por aí sim, né? Talvez esse ano, pode ser que sim, né? E talvez aí a prova para o começo do ano que vem, enfim. Tá tudo preparado. Né? O que realmente está segurando São Paulo é a questão da pandemia, né? A questão aí da Covid-19 e essas questões, né? E agora com essa interiorização da doença, né? Então agravou bastante a situação. Eu acredito que vai dar uma segurada, mas preparem-se, né? Já vem aí, o Bruno está falando exatamente, São Paulo também, o próximo concurso está muito bom, muita serventia boa. Foi publicada no começo, acho que no começo no meio do mês passado, né? A lista perpétua de vacância, Perfeito. muita serventia boa. Fabiano, então, quem tem interesse em São Paulo também, vou falar um vai se pouquinho sobre preparando, alguns porque, pontos agora mais né, vem importantes coisa boa mesmo, por aí, tá? tem que estar Um preparado, ponto porque a concorrência essencial, realmente 4.13, altíssima. que é a Lei Geral de Proteção de Legal? Dados. O item 4.13, ele fala sobre a autorização dos candidatos que se candidatam a esse concurso, né? Estão autorizando o seu nome veiculado nos meios, nas redes sociais, enfim, nos meios públicos. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela já existe, mas não está vigente. No entanto, o Tribunal de Justiça já se antecipou e está fazendo essa autorização expressa, ou seja, você obrigatoriamente dá essa autorização para eles, para que eles possam fazer essa divulgação de nome, nota, etc. Tá? Um outro ponto interessante que eu verifiquei aqui é a questão do nome social, que no item 7.7,
O edital prevê a autorização de nome social para travesti e transgênero. Achei bem interessante, já vem aí de encontro com o provimento 73. É muito importante, só que tem ali os seus regramentos específicos, né? Um outro ponto que eu achei interessante, que está no 6.9, 18.5.2, 18.6, fala sobre as serventias que não forem escolhidas num tipo de ingresso, elas serão reaproveitadas aos demais. Então, eles colocaram uma ordem que é remoção PCD, aí remoção, daí provimento PCD e provimento. Então, tudo que na remoção de PCD não for utilizado, vai para remoção. Aí, o pessoal de remoção escolhe. Tudo que sobrar de remoção, vai para provimento PCD. Provimento PCD escolhe, tudo que sobra, vai para provimento. Então, isso é um ponto interessante que muitas vezes não é regulamentado no edital. E nesse caso foi regulamentado, achei de suma importância, porque elimina discussões posteriores e PCAs posteriores. Então, esse é um ponto muito positivo desse edital. Achei bem legal esse ponto, tá, pessoal? Um outro ponto que é o 13.2, o que é provimento PCD. PCD significa pessoa com deficiência. Eu estava falando no início da live, no 3.5, o edital ele resguarda 5% das serventias que são definidas por sorteio, que serão para pessoas com deficiência. São pessoas que têm uma dificuldade maior, têm algum problema, né, físico, enfim. E aí sim, essas pessoas têm esse direito. Então, a gente tem, tanto para remoção como para provimento, PCD. E aí a gente tem essa ordem ali no item 18.6 e 18.5.2 e 18.6 definindo isso, tá? Um outro ponto interessante que normalmente ficam discussões. O 18.8.1 fala sobre a pessoa que não comparecer à audiência de escolha ou for à audiência de escolha e não escolher tendo tido a oportunidade de escolher, né? Não vai poder ir para a audiência de reescolha, tá? Não vai poder escolher novamente. Porém, o próprio edital não prevê audiência de reescolha. Então, ficou um tanto quanto esquisito esse item, né? É bem assim, interessante, mas você não poderia, caso houvesse, vamos supor que haja, como houve no de 2013, uma audiência de reescolha por conta de alguma questão judicial. Nesse audiência de reescolha, ali essa pessoa não poderá participar. Então, é nesse sentido que que o edital previu. Um outro ponto que uma aluna me perguntou, e eu vou falar aqui, que é o 13.10F, que é sobre a questão do pós-graduação com monografia, tá? E aí tem o item, que é o item F ali, ele fala em especialização em direito, fala toda a questão, e aí fala também será aceita a declaração de conclusão. O que acontece aqui? Na primeira frase, ele está falando que precisa da especialização e colocou as obrigatoriedades do que tem que ter. Na segunda frase, ele está dizendo que pode ser aceito a declaração de conclusão e não o certificado, mas equivale a tudo que está ali, equivale ao que está escrito no topo, até mesmo porque essa definição está antes, tá? Ela não está só no item 13.10. Ela fala anteriormente, na parte dos títulos, que todas as especializações, quer seja stricto sensu ou lato sensu, né? Em ambos os casos, precisa da apresentação da monografia, dissertação ou tese, e precisa da nota dessa monografia, dissertação ou tese. Então, não tem escapatória, não dá para ser através de artigo, vai ter que ser por monografia. Quem ainda não fez, lembrando que o próprio edital também fala que o prazo para a conclusão dos seus mestrados, doutorados e especializações tem que ser antes do dia 17 de julho. Se você está fazendo um doutorado agora, um mestrado agora ou uma especialização, só vai valer para o próximo concurso. Esse concurso o edital já teve e eles colocam um marco, que você tem que ter finalizado até o dia 17 de julho. Então, aqueles que estão fazendo algum tipo de especialização, quer lato sensu ou stricto sensu, não poderão aproveitar para esse concurso. Está bem claro no edital. Se eu não me engano, o Fabiano já me disse que São Paulo é diferente,
que pode ser feito de forma diferente, não sei se foi tu que me colocou, mas em Santa Catarina no edital está bem claro, a gente não pode utilizar os títulos a partir do dia 17 de julho. Isso, se você está fazendo mestrado, ele não vai contar. Outra coisa, um ponto interessante que o pessoal às vezes não lê. Tem gente que lê o edital por fase. Ah, passei na fase tal, vai ler a próxima fase do edital, né? O item 13.2, ele fala que os títulos terão que ser entregues junto com os documentos a serem apresentados pós segunda fase, tá? Que são ali quando você vai apresentar os documentos aptos à inscrição, etc. E antes de marcar a oral. Então, só que pelo edital ali, a prova de títulos é posterior à prova oral. No entanto, a entrega desses documentos, ela tem que ser junto com o chamamento à inscrição definitiva para o concurso, que é após a segunda fase. Então, muita atenção, pessoal. Tem que sempre dar uma lida para essa situação, tá? Essas questões têm que ir até o fim do edital para poder localizar algumas questões que são, assim, diversas, né? Outro ponto importante é que Santa Catarina prevê alteração de alternativa, tá? Ou seja, não é anulação, ela prevê tanto a anulação como a alteração da alternativa e em ambos os casos aproveitará todo mundo. Mas normalmente a gente acha estranho que tenha alteração de alternativa e nesse caso aqui ele está prevendo a possibilidade. Então pode ser que em alguns casos a gente não tenha anulação, mas sim uma alteração de alternativa. As especializações está especificado ali, tá? Em direito ou tem um outro nome. Mas isso dá uma olhadinha no edital que tem ali, tá? Não tem como haver novas serventias, tá, Igor? O Igor perguntou quantos candidatos serão chamados para audiência de escolha, tendo em vista que pode haver mais serventias. O edital é claro ao falar que só entram as serventias que estão previstas no edital. Então, aqui tem um anexo, fora essa não vai entrar nenhuma. São 8 pessoas por vaga, são 220 vagas, pelo que eu li aqui. 220 vezes 8 dá 1.660. Né? É isso aí. Né? Um pouquinho menos de pessoas que vai entrar. Tem que considerar sempre tem PCD, tem provimento, etc. Lembrando que o último número de acertos, todo mundo que acertar entra, né? Então, se eu fiz, sei lá, 60 e 60 é o corte, todo mundo que fez 60 vai para a segunda fase, tá? Indiferente se ultrapassou esses 1.600 ou não. Uma questão de isonomia. O Marcelo está perguntando se a gente vai ministrar um curso preparatório para a primeira fase de Santa Catarina. Eu e o Fabiano estamos debruçados sobre esta ideia. Acredito que aí a gente deve informar alguma coisa logo em seguida, tá? Então, se aprovado na segunda fase, depois entrega os documentos para a prova de título. É isso mesmo? Isso, entrega os documentos da inscrição definitiva, mais os documentos de títulos, tá? Tá ali no edital. Essa parte eu entendi. Não entendi a parte que sobrará vagas da escolha dos candidatos da remoção para os de provimento. Pessoal, tem 1 minuto e 30. Vou tentar falar bem rapidinho. Assim, ó, Igor, a ordem de escolha vai ser remoção PCD, depois remoção vagas gerais. Aí eu vou ter provimento PCD e depois eu vou ter provimento. Vamos supor que lá no PCD, remoção, você vai ter 5 vagas e sobra uma. Aí ele vai para remoção vagas gerais. Das vagas gerais, vamos supor que daí com essa daí ficou 11, eram 10, ficou 11. Só escolheram 8, sobrou 3 vagas para ir para provimento PCD. Aí no provimento PCD tem 10 mais essas 3, ficaram 13. Só escolhem, por exemplo, 3, sobrou 10 serventias para provimento vagas gerais. Então é mais ou menos nessa ordem que acontece. E quem escolher lá em PCD não pode escolher em vaga geral, tá? Previsto no edital também. Porque quem é PCD tem direito ao PCD e também tem direito às vagas gerais. 30 segundos. Fabiano, não deixei tu falar. Consumi todo o tempo. Te peço desculpas, mas o pessoal estava aí afiado e eu também. Uma honra estar aqui contigo novamente. Vamos ter que fazer outra live só para as perguntas, porque a gente não conseguiu vencer o conteúdo, né? Não consegui vencer o conteúdo que eu tenho aqui. Pessoal, muito obrigada, tá? Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar salvar a live aqui. Espero que dê tudo certo.
ela ficará disponível daí nos nossos perfis, tá bem? Ó, uma